Agora falando sobre o vírus, da gripe A, já são 11 estados com registros de H1N1. De acordo com o Ministério da Saúde, 46 pessoas já morreram, 10 a mais do que no ano passado inteirinho. 30% das mortes envolvem pessoas que não estão no grupo de risco. A campanha de vacinação começa dia 30, mas com medo, muita gente está procurando a rede particular. Fabiane enfrentou fila para vacinar a família toda contra a gripe. Vai gastar quase R$500 em 4 doses. Eles não têm direito à imunização gratuita do governo. Pesa muito, mas paciência, tem que fazer. Silvia trabalha numa escola infantil. Preocupada com o surto de H1N1, também correu em busca de vacina na rede particular. Tenho 2 filhos pequenos, então eles vão tomar a vacina e eu não tomo. Aí eu pego como eu cuido deles depois. Só serão vacinados pelo SUS grávidas, idosos, indígenas, crianças de até 5 anos e portadores de doenças crônicas como diabetes, asma e câncer. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, só pacientes que correm risco de complicações devem receber as doses. 70% dos indivíduos que adquiriram gripe e morreram em função da gripe eram pertencentes a esses grupos de risco, tinha uma condição de base que levou a essa doença a ter uma evolução mais grave. É preciso lembrar que indivíduos saudáveis, jovens, adultos, o risco de adoecer, de ter formas graves da doença é muito pequeno. O maior número de mortes ocorre quando a gripe grave evolui para a pneumonia. A gripe também causa uma sobrecarga no sistema circulatório e a infecção aguda dos vasos sanguíneos. Essas complicações podem levar a um derrame cerebral ou um infarto. Por causa do surto de H1N1 na cidade de Rio Verde, em Goiás, começaram a ser aplicadas as vacinas que sobraram do ano passado. Mas quem receber essa dose terá que ser revacinado a partir do dia 30 de abril, com o lote de 2016. A principal preocupação é nas escolas. Uma adolescente morreu e outros 3 pacientes estão internados em estado grave. Uma médica pediatra de Porto Alegre vai ser investigada pelo Conselho Regional de Medicina. Ela teria se recusado a atender uma criança de 1 ano por questões políticas. É isso, Paloma Poeta? Bom dia. Oi, Carla, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, de acordo com a mãe do menino, sim, acontece que a vereadora suplente, Ariane Leitão, também é militante do Partido dos Trabalhadores, o PT. Nas redes sociais, ela disse que a médica mandou uma mensagem deixando claro que não poderia mais atender o menino por causa de posições políticas dos pais. Agora será aberta uma sindicância para investigar se houve falta de ética por parte da pediatra. Se for comprovado que sim, que houve, poderá ser aberto um processo contra ela. Se não, a investigação será arquivada. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul manifestou apoio à pediatra. Disse que pelo Código de Ética Médico, um pediatra ou um médico qualquer pode se recusar sim a atender um paciente se não for um caso de urgência ou o único médico na cidade. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Paloma. E famílias atingidas pelo desastre em Mariana começam a receber hoje o dinheiro das doações, Salo Azorcorte. Bom dia para você. De quanto é esse valor? Em quantas famílias ao todo? Olá, bom dia. O valor total é de R$800 mil, que serão distribuídos igualmente entre 306 famílias, o que vai dar o equivalente a pouco mais de R$2.600 para cada uma. O valor foi acertado entre o município e o Ministério Público. Desde a tragédia, a Prefeitura de Mariana já arrecadou R$1.100.000. O restante desse valor arrecadado ainda será distribuído para as famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem. Essa entrega dos valores começa hoje, estava previsto para começar, na verdade, no dia 23 de março, mas precisou ser adiada a entrega depois que o vereador pediu para analisar um projeto. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Saulo, pelas informações. O Supremo Tribunal Federal volta a analisar hoje o caso do ex-presidente Lula, que teve telefonemas gravados pela Operação Lava Jato. Alessandro Saturno, bom dia. O que os ministros vão votar nesse caso? Olá, Carla, bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Olha, os ministros aqui da Corte, eles vão dizer se confirmam ou não a decisão do ministro Teori Zavascki, que mandou o juiz Sérgio Moro encaminhar aqui para Brasília toda a investigação a respeito do ex-presidente Lula. Zavascki entendeu que essa investigação não cabe a um juiz de primeira instância. Isso porque nas gravações em que Lula aparece, ele conversa com autoridades que têm foro privilegiado, a exemplo da presidente Dilma. Agora cabe ao Supremo dizer o que vai ficar
ficar aqui em Brasília e o que segue para Curitiba para o juiz Sérgio Moro. E agora, ontem à noite, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais uma denúncia da Procuradoria-Geral da República envolvendo 7 políticos na Operação Lava Jato. A acusação, que corre em segredo de justiça, é resultado de uma investigação de deputados e ex-deputados acusados de corrupção. E também em outro processo, o Ministério Público Federal pediu a condenação de 14 pessoas pelos crimes de corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. A investigação apura a suposta compra de medidas provisórias e a manipulação de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para anular multas aplicadas pela Receita. Um dos filhos do ex-presidente Lula é acusado de receber R$2,5 milhões do lobista Mauro Marcondes como pagamento de empresas que foram beneficiadas pelas medidas provisórias. Segundo o Ministério Público, o lobista Mauro Marcondes tinha livre acesso ao ex-presidente Lula e ao chefe de gabinete dele, Gilberto Carvalho, e sempre recorria a eles quando tinha interesse em matérias que tramitavam aqui no Congresso. Por causa das amizades, os serviços do lobista eram bem mais caros. Segundo o senador Delcídio do Amaral, na delação premiada que fechou com o Ministério Público, o ex-presidente Lula temia que Mauro Marcondes fosse ouvido na CPI do CARF. Não é só a questão do CARF, a questão da Operação Zelotes como um todo, a questão de venda de MP e também tudo o que está acontecendo no país. Eles têm muito a falar, muito a dizer. A CPI vota requerimento para que o ex-presidente Lula e o filho dele sejam convocados para prestar esclarecimentos. Quero saber por que a empresa do filho do presidente Lula recebeu uma quantia vultosa de uma das empresas envolvidas no escândalo. Se ele vier aqui e disser, não, eu recebi em razão do trabalho que fiz ou de uma venda que fiz, tudo bem, mas ele precisa justificar. Procurado, o Instituto Lula disse que a nota já foi publicada no site da instituição. E a nota diz que Lula não é réu, não cometeu crime, nem é investigado pela Justiça. E na comissão do impeachment, hoje é a vez dos defensores de Dilma falarem aos deputados. Para os juristas que pedem a saída da presidente, as pedaladas constituem crime grave. A sessão foi marcada por tumulto. A sessão foi concorrida e deputados chegaram a exigir a abertura do plenário. Por motivos de saúde, o jurista Hélio Bicudo, um dos autores do pedido, foi representado pela filha Maria Lúcia Bicudo. A sessão foi tumultuada. Um pedido de suspensão dos trabalhos gerou bate-boca entre os parlamentares e a confusão chegou à mesa. Primeiro a detalhar a acusação, Miguel Reale Júnior acusou o governo de desestabilizar a economia. E o que aconteceu em relação das pedaladas fiscais? Em relação da falseação, do falseamento da situação fiscal do Brasil? De repente se percebeu que o Estado estava falido e a consequência foi emissão de títulos. A consequência foi o aumento dos juros. A sessão voltou a ser interrompida quando a jurista Janaína Pascoal acusou o governo de favorecer aliados em instituições públicas. Logo mais serão ouvidos o professor de Direito Tributário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Ribeiro, além do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que vão falar em defesa da presidente Dilma. Barbosa discutiu o tom da apresentação com José Eduardo Cardoso, ministro da Advocacia Geral da União, e vai negar que o pagamento de compromissos sociais com dinheiro dos bancos públicos tenha ferido a lei de responsabilidade fiscal. O mesmo crime cometido pela presidente Dilma já afastou inúmeros prefeitos dos seus cargos, governadores, inúmeros ficaram inelegíveis, foram condenados por conta do mesmo crime. A presidenta Dilma assinou 6 decretos de suplementação orçamentária, do mesmo jeito que todos os presidentes anteriores a ela, depois da Constituição de 88, assinaram. Nunca foi crime, como é que agora isto viraria crime para justificar a cassação da presidenta? Um dia depois de romper com o governo, a cúpula do PMDB foi forçada a fazer um acordo com 6 ministros do partido que não querem deixar os cargos. A resposta política do Planalto ao rompimento do PMDB veio em forma de um quase comício. A solenidade de lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida virou o ato contra impeachment. Os ministros do PMDB estavam lá, sem dar qualquer sinal de abandonar seus cargos. A presidente Dilma voltou a acusar de golpismo quem defende o impeachment. Não está previsto que sem crime de responsabilidade
ele é passível de legalidade e legitimidade. Não é. E aí o nome é golpe. 24 horas depois de romper com o governo, o PMDB está novamente rachado entre as alas de Temer e a de Sarney e Calheiros, que apoiam Dilma. Os 6 ministros do partido declararam hoje à presidente Dilma que só deixam seus cargos se ela precisar deles nas negociações por agregar votos contra o impeachment. E a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, chegou a dizer que paga para ver se todos serão expulsos do partido por desobedecerem à decisão do Diretório Nacional. Pela internet, Cátia Abreu anunciou que os ministros ficam no governo e no PMDB. Helder Barbalho, dos Portos, foi pessoalmente à Câmara confirmar o acerto. Ninguém será punido por indisciplina. Romero Jucá nega que o PMDB saia desmoralizado. Até agora, oficialmente, nós não recebemos nenhuma manifestação de ministro. Na hora que recebemos, vamos apreciar à luz do regimento e da decisão política do partido. A barganha de cargos por apoio contra o impeachment começa a trazer resultado. Diante da possibilidade de ganhar o Ministério da Saúde, o Partido Progressista adiou a decisão de romper com o governo. O ministro do Esporte pediu à presidência da República para deixar o cargo. Jorge Hilton estava no comando da pasta desde janeiro do ano passado. No lugar dele, vai assumir o cargo de forma interina o atual secretário do Esporte de Alto Rendimento, Ricardo Leiser, filiado do PCdoB.